Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos ao Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer o quadro mais queridinho aqui do nosso podcast, que é o Analisando. Pra você que não conhece o Analisando ou ainda não esbarrou em um dos nossos episódios, a gente vai analisar histórias enviadas pelos ouvintes sobre alguma questão deles em específico. Normalmente a gente junta duas histórias pra dar mesmos conselhos, mesmas análises, de alguma forma eles vão se interligar. E aqui a gente tenta não comprometer ninguém, a gente não vai falar nome de ninguém, não vai dar detalhes muito específicos, que o intuito desse quadro aqui não é machucar ninguém, não é expor ninguém também. Então, se você quiser participar do nosso quadro Analisando, vocês podem mandar um e-mail com a sua história, o que você gostaria que fosse analisado aqui por mim e pela Ana Luísa, pelo podcastpsicologiasincera@gmail.com. E se você já mandou ou gostaria de mandar, mas gostaria que a gente analisasse rápido, vocês também podem participar do nosso apoio lá pelo Orelo. Vocês vão ter que sair dessa plataforma aqui, vocês estão vindo e entrar pelo Orelo, a não ser se vocês estiverem pelo Orelo, né, gente? E aí lá vocês vão ter um código especial que a nossa comunidade ali de apoiadores tem pra vocês terem uma história só de vocês. Acaba que aqui, até pra gente otimizar pela quantidade de história que a gente recebe, a gente acaba juntando duas, mas lá vocês vão ter tanta exclusividade na rapidez que a gente vai analisar, como também de vocês terem esse benefício exclusivo de terem uma história só de vocês. E se vocês, por acaso, não estão podendo apoiar a gente agora, vocês também podem entrar pela nossa comunidade para trocar com a gente, para dar sugestão de episódio também, de tema de episódio, que a gente adora fazer sobre encomenda para vocês, porque a gente faz sabendo que vocês vão gostar e que vocês vão querer ouvir. Então não deixem de entrar também, tudo vai estar aqui no link da descrição do episódio, para vocês entrarem e participarem de todos esses nossos projetos. Então, vamos de primeira história, Ana Luísa? Bora de primeira história. Oizinho, Anas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Acompanho vocês desde o ano passado e sou apaixonada pelo podcast. Já vi todos os episódios e, quando puder, quero me tornar apoiadora, porque vocês são maravilhosos e quero incentivar esse projeto incrível. Thank you! Bom, hoje estou aqui para compartilhar uma situação que estou passando e gostaria que vocês analisassem. Tô nessa. Antes de qualquer coisa, vou passar um pouco de contexto sobre minha vida, perdão se ficar um texto muito longo. Eu tenho 22 anos e estou em um relacionamento desde os meus 14 anos, com o meu primeiro namorado. 8 anos juntos. No início, nosso relacionamento era meio conturbado porque não tínhamos muita maturidade, mas o tempo foi passando e para mim o relacionamento tinha chegado em um ponto incrível em que conversávamos sobre tudo. Tínhamos um vínculo maravilhoso, era saudável e achava que iria passar o resto da minha vida com ele. Outros contextos importantes. Fui diagnosticada tardiamente com transtorno do espectro autista nível 1 de suporte. Minha maior rede de apoio sempre foi minha irmã e o meu namorado. E além disso, não tenho muitas amigas e sinto dificuldade em fazer e manter amizades. Então acabo me sentindo um pouco sozinha. Sou uma pessoa que ama previsibilidade e quando as coisas fogem do meu controle, fico muito desestabilizada e desregulada, principalmente por conta da rigidez cognitiva do autismo. Pois então, vamos ao fato. Meu namorado pediu um tempo no relacionamento porque começou a se sentir atraído por outra pessoa e estava muito confuso com o que estava sentindo. Disse que ainda me amava, mas precisava pensar e que esse tempo seria bom para nós dois refletirmos o que a gente realmente quer para o futuro. Ao fim desse tempo, vamos conversar e discutir o que vai ser melhor pra gente. Eu tô completamente acabada depois disso, fiquei realmente muito mal e não sei bem o que fazer. Ao mesmo tempo que tudo que eu queria era voltar com ele e que tudo ficasse bem novamente, não paro de pensar o quanto eu sou insuficiente e poderia ter feito mais para isso não ter acontecido. Mesmo ele tendo falado que nada disso tem a ver comigo e que eu não fiz nada de errado. Não consigo parar de lembrar dos nossos momentos juntos e sinto muita falta de tudo. Tenho a impressão de que nós não vamos voltar e isso me assusta muito. Eu amo ele demais e parece que esse sentimento ruim de perder ele nunca vai passar. Eu só queria estar com ele, sabe? É horrível. E ainda tem o fato de que eu tenho muita dificuldade em processar informações assim, e imprevisibilidade me causa crises. Ele já fazia parte do meu cotidiano, então tem sido muito difícil lidar com tudo isso. Eu fazia terapia, mas nos últimos tempos estou passando por alguns problemas financeiros, e mesmo sendo atendida por um valor social,
não estava conseguindo manter. Então, estou sem acompanhamento. Pedi para o meu namorado para não mantermos contato nesse tempo, porque isso poderia confundir ainda mais a minha cabeça. Mas todos os dias eu sinto vontade de mandar mensagem. Minhas crises aumentaram desde então e ele era a pessoa que mais sabia lidar comigo nessas situações. Eu percebo que, com o tempo, fui me tornando muito dependente dele e que essa seria a oportunidade de me livrar dessas amarras e me conhecer de verdade. O problema é que estou sofrendo muito com isso. As coisas estão parando de fazer sentido e eu não encontro uma brecha em que eu estou estável emocionalmente para conseguir viver minha vida normalmente. Queria uma luz, um apoio ou só algumas palavras que possam me ajudar nesse processo. Obrigada por estarem comigo nos momentos em que mais precisei. Um beijo, adoro vocês. Vontade de dar um abraço nessa ouvinte, né? Sim, achei muito fofo de você agradecer aqui. E a gente também agradece de você estar compartilhando essa história com a gente, que eu imagino que não deva estar sendo fácil passar por tudo isso. E queria te acolher muito no seu primeiro término, porque términos são uma droga. Acertou. Ah, miserável. Para começarmos pontuando aqui o que é importante de... Tem muita coisa para ser falada nessa história, mas eu acho que tudo tem que ser levado em consideração por conta do seu diagnóstico do autismo. Então vão ter demandas específicas que vão precisar ser olhadas com mais cuidado. Eu não sou especialista em autismo, normalmente eu não atendo, eu prefiro encaminhar para amigas minhas que são especializadas nessa demanda, porque dentro da terapia cognitivo-comportamental existem técnicas específicas que a gente faz quando a demanda é com autismo. E parte do tratamento, pelo que eu já estudei por alto, envolve treinos de habilidades sociais, que é uma coisa que eu imagino que tá faltando muito pra você. E, gente, habilidade social serve pra questão do autismo, mas atualmente eu vejo uma geração aí que cresce em frente à tela, que tá precisando tanto também, que é a gente saber socializar, basicamente, né? O transtorno do espectro autista acaba que ele vem com essa dificuldade, é uma dificuldade real que você passa mesmo, e isso pode ser muito treinado. Infelizmente, no podcast aqui eu não tenho como treinar isso com você ou fazer isso com você. Até essa questão das crises de ansiedade, a terapia também é um ambiente para você desenvolver habilidades de regulação emocional. Até em momentos de crise, né? O que eu vou fazer? O que é mais adequado para mim fazer? Para me acalmar? Porque aí a gente vai se conhecendo e vai sabendo se acalmar. Mas é interessante de pontuar que as suas crises estão vindo muito de um lugar de desamparo. Quando eu vou muito atender pacientes que são ansiosos, são pacientes com histórico de desamparo, meio do tipo, não tive muitas pessoas para cuidar de mim e tudo mais, e aí eu tive que assumir esse papel. Mas, assim, ficar muito sozinho, né? Ou me sentir sem ferramentas me causa muita angústia e causa mesmo, tá? Então eu sinto que esse namorado pode te ajudar em muita coisa, né? Que talvez, não sei se você tinha uma rede de suporte muito grande, ou na sua família, ou na sua comunidade, ou nos seus amigos, ou na escola, porque algumas vezes a escola também nem facilita, né? Quando tem uma necessidade especial, né? Dependendo de onde a gente tá estudando. Só que nesse aspecto eu entendo essa questão da dependência, né? Porque é um pouco ambíguo que a gente fala que é importante ser dependente de várias pessoas pra gente ser independente. A gente precisa de outras pessoas. Então, faltou uma pluralidade, e aí eu entendo que fica muito mais complexo com a questão do autismo, que é mais difícil de socializar mesmo. Então, eu quero muito te acolher, porque as suas dificuldades são muito reais, tudo que você tá me trazendo aqui. E eu entendo que quando você fala, tipo, vai ser o meu momento agora para me conhecer e tudo mais. E sim, eu acho que é uma grande oportunidade pra você aprender a se regular sozinha, a você muitas vezes estar com medo de iniciar novas amizades, iniciar novos contatos, agora meio que assim, não tem mais pra onde fugir, vai ter que começar a fazer. Só que isso não é legal não, tá, gente? Eu não sei o que as pessoas vendem na internet sobre o processo de autoconhecimento, que é lindo, florzinha, jardim. Gente, assim, é muito difícil o processo de autoconhecimento. Então, assim, passar nesse pós-término, você tá falando sintomas aí que muitas vezes a gente tem que investigar uma depressão. O pós-término vem muito com o luto, gente, também. E parte do luto também envolve um período depressivo. Então, é importante também a gente entender que quando a gente passa por um término, muita coisa vai ter que ser reorganizada, você teve uma perda e vai envolver um luto também. E nessa reorganização, muitas vezes, gente, é um dia de cada vez. Hoje, o que eu posso fazer por mim? Hoje, o que eu posso fazer pra me sentir melhor? Hoje, o que eu posso fazer mesmo não me sentindo bem? Porque eu preciso fazer e eu preciso regular o meu humor. E talvez vai demorar uns dias e vai demorar alguns meses pra você voltar a se sentir você. Eu gostei muito disso que você trouxe, Ana Teresa, e você ter começado falando, eu nem tinha pensado nisso, de acolher o primeiro término, assim. Eu acho que a gente fala pouco, não sei pelo menos, mas eu acho que a gente fala pouco sobre esse lugar do... Primeiro, gente, qualquer término, não, num geral, eu diria que não é uma experiência agradável, mesmo que você queira muito sair de uma relação, não é uma experiência agradável, num geral, você dá uma finalização para algum ciclo da sua vida, e quando a gente fala do nosso primeiro término amoroso, né, nesse lugar, é muito difícil mesmo, assim. Então, normalmente aqui no podcast, nas histórias, né, a gente fica muito nesse lugar de acolher e também de poder responsabilizar vocês que estão enviando as histórias, mas
Mas eu vou ser bem sincera que na sua história, ouvinte, eu fiquei muito nesse lugar de poder te acolher mesmo. Até da forma como você falou, né? Eu não encontro uma brecha em que eu estou estável emocionalmente para conseguir viver minha vida normalmente. Eu acho que numa terapia com você, uma das primeiras coisas que eu faria é olhar para esse seu processo de talvez aceitação e de cobrança, não sei, de que é você conseguir viver sua vida normalmente ou se cobrar, ter a expectativa de que você vai viver a sua vida normalmente diante do seu primeiro término, diante de um luto, diante de alguma forma da perda de alguém que eu tô entendendo que foi um lugar de muito suporte, de rede mesmo, né, de regulação, de você podendo e às vezes desenvolvendo ferramentas suas através dessa relação, né, numa corregulação ali, o que é muito bom, essas relações são muito importantes, claro, mas entra nesse lugar que a Ana Teresa falou e que você mesma falou, inclusive estrelinhas pra você, porque eu entendo que o que você tá vivendo é muito difícil, mas eu te achei muito consciente dentro da forma como você foi descrevendo, de você perceber que você foi se tornando dependente dele, o que da forma como você está descrevendo realmente parece que sim, que você ama a previsibilidade, que você fica desestabilizada e desregulada quando as coisas fogem do seu controle. Parece que não sei se pra você parece pouco, mas pra mim isso é muito num lugar de ferramenta, de você já ter pelo menos essa consciência de você, pra a partir disso você poder desenvolver, tá, agora que você sabe que você ama a previsibilidade, que quando as coisas fogem do seu controle você fica assim, que recursos você pode ir desenvolvendo agora, para além dessa relação que nesse momento você perdeu, né? Independente se vocês vão voltar ou não, tem uma vivência de perda no momento, que vocês estão dando tempo, inclusive da forma como você falou, né? Tenho 22 anos e estou em um relacionamento. Então tem alguma coisa aí dessa digestão, desse luto, de uma elaboração do que você tá vivendo, que eu acho que vai ser importante de você poder ir vivendo, né? Assim, quando você fala estou, me parece que ainda deve ter muita confusão dentro de você, de realmente estar confusa e tentando entender e processar o que é isso tudo que você está vivendo nesse momento. E isso é muito válido. E mais uma vez, será que é o momento de você se cobrar conseguir viver sua vida normalmente? O que é diferente de você buscar um cuidado para que você viva a sua vida. Viver sua vida é diferente de se cobrar viver sua vida normalmente, né? De que forma você pode viver sua vida nesse momento, levando em consideração todo esse contexto que você tá dando pra gente. E aí que eu acho que entra muito num lugar do que a Ana Teresa estava falando, que é esse lugar de uma dependência que parece que foi sendo criada aí, né? Dentro da minha abordagem da Gestalt terapia, a gente fala muito da confluência, né? Que são essas relações fusionadas, são essas relações de dependência muitas vezes, né? E a confluência, ela fala muito de uma relação que, num geral, não tem muito espaço para a individualidade das pessoas, para diferença. E quando a gente se relaciona dessa forma, normalmente, como eu falei, é quando a gente vai desenvolvendo uma dependência e quando a gente vai tendo uma dificuldade de se sustentar, de ser nosso próprio suporte e de desenvolver esses outros recursos dentro da nossa individualidade. Então, eu ficaria muito com você nesse lugar, assim, ouvinte, de você primeiro poder acolher o que você está vivendo e que é difícil mesmo, que você vai ter necessidades específicas e vai precisar desenvolver esses recursos, como a Ana Teresa falou, por exemplo, das habilidades sociais, de uma regulação emocional mesmo, e num lugar diferente do que o que você estava vivenciando até então, que era muito dependente, né, do seu ex-namorado. Mas me vem isso, assim, eu acho que, em primeiro lugar, é importante você poder se acolher, para depois a gente ir entendendo esses recursos mesmo, até porque a primeira coisa que eu pensei quando eu li, né, e também quando a Ana Teresa leu, essa parte de que você é uma previsibilidade e quando as coisas fogem do seu controle você fica desestabilizada, isso até pode te ajudar nesse lugar de poder validar que a experiência que você está vivendo obviamente vai te desestabilizar e desregular. É agradável? Não. Você gostaria que fosse assim? Provavelmente não. Mas eu acho importante, tendo essa consciência sua, você poder validar. Sim, você vai estar desestabilizada e desregulada, infelizmente, porque você está vivendo uma situação de imprevisibilidade e que eu acho importante exatamente nesse lugar de você poder desenvolver esses recursos que te ajudem nesse lugar de se regular, porque a imprevisibilidade e o descontrole são inerentes à vida. Sim, viver significa estar exposto à imprevisibilidade e as coisas fugirem do seu controle. Claro que a gente pode ir entendendo o que pode estar dentro do controle, que tipo de previsibilidade a gente pode ter, mas uma real 100% previsibilidade de tudo, seja na vida, seja nas relações,
seja você com você mesma e de controle, não existe. Então, para quem tem essa dificuldade, seja com algum diagnóstico de autismo ou não, é muito importante, primeiro, esse lugar de poder olhar e aceitar que não vai ter como ter total previsibilidade e controle, e sabendo que isso é importante para você e provavelmente para quem não tem um diagnóstico, por algum motivo você precisou de previsibilidade e de controle para lidar com alguma questão na sua vida, é importante poder desenvolver esses recursos, senão a vida realmente vai ficar muito intolerável, né? Levando em consideração o que eu falei, de que de fato é imprevisível, não tá no nosso controle, então é importante a gente poder desenvolver esses recursos. Isso que a Ana Luísa tá falando é muito importante da gente ir desenvolvendo um senso de capacidade, assim. Acaba que ela falou das pessoas que são fusionadas, né, confluentes. Na minha terapia também, na terapia do esquema, que é uma das abordagens que eu também uso, a gente fala de emaranhamento. Só que normalmente quem desenvolve esse tipo de característica, né, esse tipo de relação, são pessoas que também têm uma autonomia muito minada. Então, esse senso de capacidade é muito minado também. Então, eu fico pensando o quanto você se considera capaz sem ter esse namorado por perto. Será que você dá conta da vida sem ele? Se ele não estiver ali do seu ladinho dando a mão? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque você falou, eu me sinto insuficiente. Você não é insuficiente. Só que você tá acreditando que você é insuficiente e muitas vezes você não testou a sua capacidade. Porque normalmente pessoas que gostam muito de estabilidade, muito de previsibilidade, assim, principalmente com esse perfil mais ansioso, que eu tenho mais experiência pra falar, são pessoas muito evitativas. Então são pessoas que, por mais que tenham a capacidade, elas não se jogam para descobrir que elas têm. Então, elas sempre vão ficar ali naquela mesma ali, que é aquela segurança que também não te desenvolve. Zona de conforto, né? Não conforto, porque não é confortável, porque ela tá tendo crise de ansiedade. É. Mas é a zona que você sabe lidar e que você se considera capaz. Só que você só vai se desenvolver como pessoa se você arriscar. E o que eu tô falando aqui? Como você já tem essa questão mais de uma rigidez e tudo mais, de uma inflexibilidade que vem do autismo, a gente vai fazer isso aos poucos. Uma terapia é um ambiente pra gente ir testando aos poucos e ir se desenvolvendo. Porque dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente não joga ninguém aos leões de primeira, mas a gente vai pensando em dosagens de como você pode se expor e ir se desenvolvendo aos pouquinhos dentro de um plano de tratamento. Porque é assim que a gente Gente, autonomia você desenvolve como? Aprendendo e botando a cara a tapa e errando também. Porque eu acho que você também é muito nova, né? Você falou que você tem 22 anos, assim. Eu acho que tem coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, se relacionando com as pessoas, se expondo às situações, e a gente vai entendendo não só a nossa potência, do quanto a gente consegue também lidar com problemas difíceis. Por isso que eu quis validar muito seu primeiro termo, porque é a primeira vez que você tá passando por isso. As outras vezes que a gente vai passando pelas mesmas coisas ficam mais fáceis. E isso eu posso com certeza te garantir. Mas é importante estar ali se desenvolvendo e se expondo. Então, eu vejo muitas vezes pacientes muito congelados numa mesma fase da vida durante muito tempo, com medo de passar pra próxima. Eu entendo que dá muito medo e eu acho que você tem que sofrer todo o luto que você precisa. Mas muitas vezes eu fico me questionando quanto esse relacionamento conseguiria continuar te amadurecendo nesse aspecto. Como pessoa, pensando em você se desenvolver na sua forma mais adulta e mais funcional, né? E só antes de a gente ir para a próxima história, só para reforçar mesmo o que a Ana Teresa tá falando agora, porque você trouxe que você tem a impressão de que vocês não vão voltar e que isso te assusta muito. E só que, para quem, obviamente, não tá lendo a história, ela botou em caps lock o muito. Isto é, provavelmente tem muitos medos aí envolvidos, né? Que também numa terapia eu exploraria com você. Quais são esses seus medos? Como que a gente pode cuidar desses seus medos? Como que a gente pode ir desenvolvendo recursos para lidar com esses seus medos, né? Mas eu acho que, em primeiro de tudo, é poder validar. Assusta mesmo, tá? Assusta mesmo quando a gente tá saindo de uma relação que tinha um lugar muito importante. Na Gestalt terapia a gente chama também das nossas fronteiras de familiaridade, né? Que é literalmente, como o próprio nome diz, esse espaço que a gente tem daquilo que é familiar. E que mesmo se for desconfortável, ainda é mais confortável muitas vezes, pelo menos na nossa crença, né? Afinal, é por isso que muitas vezes a gente fica congelado nesse lugar de familiaridade. Mesmo sendo desconfortável, ainda é menos desconfortável do que sair dessa fronteira de familiaridade, de ir para aquilo que a Ana Teresa estava falando, de arriscar, de experimentar o novo, de pisar um pouquinho fora dessa linha, né? Mas, de fato, é aí que muitas vezes a gente vai crescer. É importante ter aquilo que a gente tem de familiar, de conforto, de suporte.
É muito a partir desse lugar, inclusive, que a gente vai estar no suporte para pisar fora da nossa fronteira de familiaridade, mas é importante. Senão, de fato, como a Natália estava falando, a gente fica congelado. Então, a gente sabe que é difícil mesmo. Por favor, valide seu sentimento de que você tá vendo uma coisa difícil. Não vai ser fácil, não se cobre que você lide como se fosse fácil. Eu acho que isso já vai tirar uma grande energia para você poder botar sua energia de fato, não na cobrança de que você lide de determinada forma, mas de poder desenvolver talvez esses recursos, de poder buscar outros suportes, né? Mas é difícil mesmo, assim, é importante acolher. Então, vamos aqui para nossa segunda história. Oi, Anas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Lá vem eu com mais uma bomba para vocês analisarem. KKK. Hooray! Question mark? Após o meu término traumático, eu fiquei sofrendo por 4 meses até conseguir me estabilizar emocionalmente. Após esse período, eu estava completamente apática, mas eu estava tentando me abrir para o mundo novamente. Lá fui eu, mais uma vez, para os aplicativos de relacionamento. Eu tenho uma relação de amor e ódio com esses apps. Vivo baixando e apagando, mas enfim. Um belo dia, conheci um garoto lá. No começo, eu não dava nada, só respondi porque estava sem nada para fazer mesmo. Sempre começa assim, né? Despretensiosamente. A palavra demorou, mas saiu. Mas começamos a conversar frequentemente e logo fomos para o WhatsApp. A conversa era do bom dia ao boa noite, sempre em um tom animado, eram trocas de fotos, falávamos de nossas recentes experiências amorosas frustradas, até que deixou de ser uma ferida para ambos. Era muito bom essa troca. Ele sempre dizia que eu estava ajudando ele a se recuperar emocionalmente. Mal sabia eu que quem ia se lascar no final era eu mesma, como se eu desse o braço para a pessoa sair do fundo do poço e ela me puxar para lá depois. Eu fui criando sentimentos e ele me pediu para falar por ligação. Eu aceitei e foi legal até, meio que virou um hábito. Marcamos de nos ver alguns dias depois, mas ele ficou doente 2 dias antes e não deu. Disse que estava se sentindo mal por furar comigo e remarcaria, mas nada. Disse que tentaria sair mais cedo durante a semana para me ver e nada. Ei, turma, esse cara fede! E eu fui ficando frustrada com isso. Eu detesto que me prometam algo e fica apenas em palavras. Eu briguei com ele e ele me começou a ficar nessa ainda. Eu expus o que eu estava sentindo, insegurança, que estava ultrapassando meus limites e que achava muito estranha a situação. Sempre que eu tocava no assunto de nos vermos, ele desconversava. Eu sentia como se ele estivesse correndo atrás de algo impossível de se alcançar. Isso me deixava muito ansiosa e muito confusa. Afinal, nós morávamos apenas a 17 quilômetros um do outro. Aí, nessa minha confusão de sentimentos, em um dia eu tava super de boa com ele, mas virava uma chavinha na minha cabeça por pensar demais, por fatores externos e por ele nunca tocar no assunto, e eu mandava um textão me despedindo dele. Mas ele me convencia a voltar, mesmo eu apagando o número, bloqueando, expondo os meus sentimentos e pensamentos. Ele disse que se eu não surtasse tantas vezes, já era para termos nos visto, mas não sei. Eu mandei uma vez um convite bem elaborado, marcando um cinema num sábado, e ele estava de férias, as benditas férias que ele jurava que íamos nos ver. E ele disse que íamos nos ver durante a semana, que foi o combinado. Mas o tal combinado sempre era muito vago. Nunca era, olha, que tal essa quarta-feira às X horas, tudo bem pra você? E isso me estressava, eu sou prática e detesto enrolação. Aí eu meio que explodia com ele e me afastava. E aí depois voltava porque eu gostava, sinto que criei uma dependência emocional nele. Eu não acredito não, Charlene. E mais uma vez eu sou a culpada por querer demais, por apenas querer marcar a droga de encontro e sair do online, sabe? Quem quer tem pressa, é assim que eu penso. Mais um mês de conversa e nada de marcar, de se ver, tipo... Gente, várias interrogações. Aí cheguei a ponto de mandar um print que eu tava conversando com outro garoto que mora na mesma cidade que ele, onde o garoto mostrava mais iniciativa, mas foi só para mostrar que quem quer dá um jeito, sabe? Não tem desculpas. Aí ele ficou super bravo e disse que não tinha que passar por isso, que era desrespeitoso e imaturo da minha parte. E entendi depois que foi mesmo. Mas foi uma forma de ver se ele se mexia. Mas não. De novo, nada. Depois tentei retomar o contato, mas a avó dele faleceu e desde então ele não quis mais falar comigo. Eu fiquei tão mal que tive crise de ansiedade. Já acordava com sentimentos vazios, pensando se ele havia me respondido ou não. Mandei diversas mensagens pedindo desculpa e me explicando, e disse que eu apenas queria vê-lo demais e parecia impossível, e que isso me custava ansiedade e impulsividade para algumas atitudes. Mas ele só respondeu bem vago com 2 mensagens e estou no vácuo novamente. Depois de ter perguntado para ele se ele quer que eu me distancie de vez, não custava nada ele me responder, mas não, ele prefere me deixar no escuro. E se eu posto status, ele visualiza em menos de 5 minutos. Talvez ele não saiba que eu ativei o visto no WhatsApp, mas sei lá, mesmo assim, né? Fiquei muito mal com tudo isso, parece que sou intensa demais, me descontrolo quando as coisas fogem do meu controle. Preciso de uma visão de vocês para entender tudo isso. Teve uma vez que eu falei, vamos no cinema na sexta, vou comprar os ingressos na quarta para irmos. Se você não for, eu vou sozinha. Ele apenas disse que as coisas não eram assim.
E eram como, pelo amor de Deus, é tão simples. Ele vivia falando como eu sou incrível, que gosta muito de mim, me elogiando horrores e blá 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 blá, mas zero atitude. Eu fui muito errada com os meus surtos de estresse e fui eu quem estraguei tudo. Agora quem está no fundo do poço emocional sou eu. Me ajudem, meninas. Bom, primeiro de tudo também, queria te dar um abraço, ouvinte. Eu entendo que foi muita coisa, né? Você começou falando que teve um término traumático, ficou sofrendo e agora tá vivendo isso. Mas eu não sei se. A gente sempre fala que a gente não tem como ter certeza de nada, né? Porque a gente só conhece vocês através de uma história. Então é tudo hipótese. Mas a primeira coisa que me deu vontade de te perguntar, ouvinte, você que mandou a história e tá ouvindo aqui, é se de alguma forma você tá repetindo um padrão que você perceba nessa história, se de alguma forma você percebe uma semelhança entre a história que você acabou de escrever com a gente e que você viveu no seu antigo relacionamento, ou em outros relacionamentos que você já teve. Porque eu não sei, eu fiquei com uma sensação, com uma vontade de perguntar pra você o que você tá repetindo, e se você tá repetindo, o que você tá precisando elaborar. Que isso é uma coisa que a gente, uma visão, um conceito que a gente tem muito na minha abordagem, das situações inacabadas, né? Que são essas situações que a gente não fechou, a gente não digeriu, a gente não teve um fechamento satisfatório mesmo, né? E muitas vezes quando a gente vai repetindo padrões, repetindo relações, a gente vai se vendo em situações parecidas, é muitas vezes numa tentativa também de elaborar alguma coisa que a gente não conseguiu lá atrás. Então, não sei, essa foi a primeira coisa que me deu vontade de perguntar pra você, mas tem algumas semelhanças também com a primeira história, né? Quando você trouxe que você criou uma dependência emocional. E é curioso porque nenhuma das duas ouvintes compartilharam esse contexto familiar que a gente sempre gosta de falar aqui, né, Natureza? De entender um pouco mais como que vocês foram criadas, o que vocês aprenderam, porque isso ajuda a gente a entender um pouco mais do modo de funcionamento de vocês, né? Agora, as duas pessoas que enviaram a história falaram de dependência emocional. Então, eu ficaria imaginando de alguma forma que talvez vocês podem ter crescido em ambientes que não deram muito espaço para desenvolver a individualidade de vocês, não deram muito espaço para desenvolver a autonomia de vocês. Até lembrando de casos que eu já atendi de pessoas com muita dependência emocional, até de alguma forma com histórias parecidas, que vinham desse lugar de pouquíssimo espaço para desenvolver uma autonomia, uma individualidade, às vezes famílias muito autoritárias, e isso vai gerando, e o que isso vai acontecendo? Isso vai gerando um pouco espaço para uma individualidade, um pouco espaço para o eu existir, e aí é como se ficasse muito insuportável esse lugar do eu, né? Porque aí a gente vai desenvolvendo também, inclusive, esse medo que a gente estava falando na primeira história de, bom, e quando for eu comigo mesmo, né? O que vai acontecer? E aí a gente fica com medo, e aí se sente incapaz, enfim. E aí, muito a partir daí que a gente vai pro lugar do nós, né? De precisar de um outro para ser, de alguma forma, um tapa-buraco, de alguma forma, para essa angústia que é o próprio eu e a própria individualidade, a própria autonomia, né? Então, de alguma forma, a dependência é uma pergunta que eu deixo para você, ouvinte. Essa dependência seria uma forma de você lidar com o quê? Seria uma forma de você fugir de quê? De você preencher o quê? Agora eu tô com mais perguntas do que respostas. Um dado que eu achei interessante dessa história é que você começa falando que você saiu de um relacionamento abusivo. O que pra mim já faz pensar quais são as suas bases, né, de afeto também. Porque muitas vezes a gente aceita abusos quando a gente já vem de uma base de abuso. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque infelizmente quando a gente, por exemplo, vem de uma base que as pessoas já foram abusivas com a gente na nossa primeira infância, na nossa adolescência, a gente não problematiza com a mesma facilidade e rapidez certos abusos que as pessoas fazem com a gente. Esse garoto, pelo que você tá me descrevendo, tá te deixando na geladeira. Tem alguns homens que têm baixa autoestima que fazem isso com mulher, então tem que tomar um pouco de cuidado. Sabe aquela mulher de suporte? Do tipo, eu preciso me sentir incrível, né? Então eu vou ficar nutrindo aqui relações com mulheres do qual eu não tenho tanto interesse assim, mas que elas me dão autoestima. Não sei se é o caso dele, tá? Mas eu tô entendendo que ele ficou meio numa categoria de conversante. Vocês só ficaram conversantes, vocês ficaram dando suporte um pro outro. Você mesmo falou que você foi um suporte emocional muito grande pra ele. E muitas vezes ele também foi pra você, né? Porque eu fico pensando muito se esse papel, né, de ter um namoro, de ter outro, de ir engatando, não é uma forma de você também receber suporte emocional, né? Eu não sei qual é a sua casa. Quando você fala que você já teve uma relação abusiva, eu não posso assumir que na sua casa você tem suporte, mas eu já fico me perguntando qual é a qualidade desse suporte que você tem, por exemplo, de uma família, de amigos, e enfim, né? Porque a gente tende, que nem a Ana Luísa falou, repetir padrões. Uma coisa que me preocupa, mas que também me chama muita atenção, é que você tem uma necessidade de ser ouvida. Eu achei muito interessante quando você fala que você manda textão e que você fala
fala como você se sente e tudo mais. E o tempo inteiro você é invalidada. Você consegue perceber isso? Você fala o que te machuca, a pessoa fala, show, ok. E continua fazendo exatamente a mesma coisa. E é muito frustrante você estar com pessoas que elas não te validam, não te acolhem. Porque você consegue ver que as necessidades deles estão muito em primeiro lugar em relação às suas. Porque se uma pessoa te ama... Vocês podem discordar, tá, gente? Todo mundo tá ouvindo. Mas se uma pessoa te ama, você fala que comunica que algo machuca e a pessoa continua fazendo, é porque a pessoa não tá se incomodando em como essa coisa chega pra você. E aí, eu acho que quando você tá num relacionamento, é importante você ver como seu parceiro reage, como seu parceiro te trata, uma vez que você comunicou isso. Porque uma coisa que eu acho que você merece estrelinhas é que você é assertiva, você fala. Olha, isso tá me machucando por causa disso e tudo mais. E nem todo mundo tem essa coragem de falar essas coisas. Muitas vezes por medo de ser abandonado, por medo de desagradar. E você tá falando, mas você não está sendo escutada. Aí eu entendo você quebrar o pau quando você não tá sendo escutada, porque você quer ser escutada de alguma forma. Só que quando a gente quebra o pau, quando a gente tem as reações desproporcionais, eu já vi isso acontecer mais uma vez no meu consultório, é porque você provavelmente já não foi muito escutada na sua vida. Então não vamos reproduzir um padrão do qual você tem que pedir 10 mil vezes pra pessoa fazer uma coisa. Porque você pode pedir só uma vez as pessoas te atenderem. Isso é possível, existe essa relação. Quem tá me ouvindo e acha que não é possível, é possível. Só que a gente não vai poder ficar insistindo em pessoas que não ouvem a gente. E uma coisa que eu fiquei pensando dentro do que você falou agora, Andresa, eu nem tinha pensado nisso inicialmente, mas que você tá me parecendo muito frustrada, né, ouvinte? E esse tema surgiu na nossa comunidade essa semana, a partir de um episódio que a gente lançou recentemente, que é qual é o lugar da frustração, né? Muita gente vê a frustração nesse lugar de necessariamente uma paralisação, mas não necessariamente, assim, quando a gente percebe que a gente tá frustrado, é uma boa porta de entrada pra gente olhar para que tipo de expectativa ou que tipo de desejo a gente tá tendo, a gente não tá sendo atendido. Claro que se a gente fica paralisado nessa frustração, aí a gente vai precisar olhar com um pouquinho mais de cuidado e assim, um pouquinho mais profundamente do que pode ter além da frustração, porque eu fico me perguntando se no seu caso não tem um medo de alguma coisa no meio disso tudo, porque normalmente quem paralisa a gente é o medo, né? A frustração pode te ajudar a ter essa energia de perceber que você não tá sendo atendida no seu desejo e que você tá, como a Ana Teresa falou, se colocando e não tá sendo ouvida, e a partir disso te dá essa energia, que vem muito da raiva, no geral, de você poder sair dessa relação. Agora, o que eu fiquei pensando, pra gente fechando a história, é exatamente um pouco do que a gente tem falado, né? O que tá te fazendo ficar? A gente, numa terapia, eu ia querer entender um pouco isso com você. Porque, claro, gente, assim, a gente tá falando aqui pra ouvinte, porque foi ela quem mandou a história. Claro que esse cara tá tendo atitudes que não são legais com você, ele tem a responsabilidade dele, ele tem as questões dele, ele, enfim, tem os pontos, obviamente, dele que a gente poderia comentar. Mas aqui, muitas vezes, inclusive, a gente comenta em relação ao que os ouvintes enviaram, porque, como numa terapia, a gente não tem o poder e a capacidade de mudar o outro, né? Então, a gente, ali numa terapia, e aqui dentro dos nossos limites do podcast, foca muito em o que é possível vocês olharem pra vocês, e no caso, essa ouvinte olhar pra ela e entender de qual que é a parte dela. Mais uma vez, ele tem a parte dele, né? De não tá sendo legal com você. Mas uma das coisas que eu tentaria explorar é o que tem em você e qual parte sua te faz ficar. Qual parte sua tá frustrada e talvez percebendo, como a Ana Teresa falou, e sendo assertiva, que não é isso que você quer, que você tá pedindo coisas que pra você parecem muito simples e pra ele, pelo motivo que for dele, não tá sendo, ele não tá chegando junto, né? E tem uma parte, então, que tá falando, mas qual que é a parte que tá te fazendo ficar? Talvez essa seja importante da gente olhar e entender que parte é essa, o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando, como que ela tá se comportando, pra você ter um pouquinho mais de clareza do que tá acontecendo e do que você quer fazer com isso. E uma mensagem final que eu quero deixar, tanto pra você quanto pra outro ouvinte que mandou a primeira história, é um pouco cadê suas redes? E redes de apoio, seja internas ou externas. Porque a gente tá vendo um foco muito grande na relação, obviamente essa é a dor que vocês quiseram trazer e a queixa que vocês quiseram trazer, mas uma vez que a relação não supre a gente, pra onde a gente pode correr pra continuar sendo suprido e continuar se sentindo bem. Não quer dizer que vai ser mágica. Meu namorado me chutou e agora eu estou me sentindo incrível porque eu tenho amigos. Não é assim que funciona, tá, gente? Mas é um pouco por que eu tô tendo essas crises de ansiedade, porque o meu corpo tá tão desesperado. Quem são as pessoas que podem me oferecer regulação emocional e como eu posso cuidar de mim também, né? O que eu posso fazer por mim pra eu estar fazendo coisas que eu gosto, pra eu estar me sentindo bem. Isso também vem muito de um autoconhecimento, gente. Da gente entender o que regula a gente emocionalmente também. Então, onde é que estão as outras pessoas da sua vida também? Ou se não tem, né? Talvez algo pra ser olhado. Como que a gente pode desenvolver, né? O famoso, como a gente chama
assim, quanto mais hétero suporte você tem, hétero no sentido do outro, né, de um suporte externo, mais alto suporte disso você vai ter. Então, eu acho muito importante para as duas histórias vocês poderem olhar como que tá o suporte de vocês mesmo, né, que parece que perdendo uma pessoa ou com uma relação de alguma forma, não indo muito da forma como vocês gostariam, né, isso tá desestabilizando tanto. Então, é bem importante esse ponto que a Ana Teresa falou. E pessoal, esse foi o episódio de hoje. Qual é o emoji que a gente vai deixar hoje aqui para as pessoas comentarem? Será que a gente deixa aquele que são duas mãos se dando assim, tipo, se cumprimentando Pode ser, eu acho uma boa. como representação de suporte? Sim, pra fechar aqui com chave de ouro, coloquem essas mãozinhas dadas aí, pessoal, pro episódio. Se vocês gostaram, se vocês se identificaram, se vocês aprenderam alguma coisa aqui hoje, não deixe também de classificar esse podcast com 5 estrelinhas, que ajuda muito esse episódio até chegar a mais gente aqui dentro da plataforma de áudio. Não deixe de seguir e ativar o sininho pra vocês não perderem quando lançar episódio novo. E vocês também podem me encontrar no @AnaTeresa_Cavalcante e no meu podcast semanal, que é o Mente Reflexiva. E Ana Luísa, onde a gente te encontra? No @psicóloga Ana Luísa Braz, também, como a Ana Teresa falou no início do episódio, lá na comunidade do WhatsApp, que eu tô sempre muito ativa por lá, trocando com vocês, respondendo vocês, então vocês podem me encontrar lá. E a gente também vai deixar aqui na descrição do episódio o link para vocês apoiarem a gente no Orelo, que tem um episódio extra exclusivo por mês, além de ter prioridade na fila de histórias desse quadro aqui do Analisando. E a gente também vai deixar o link do Instagram da nossa equipe aqui do Psicologia Sincera, tanto de edição de áudio quanto de design, para vocês darem uma olhada no trabalho deles. E também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, dá uma catada no @podcast Psicologia Sincera, que a gente tá por lá normalmente sempre com esse @. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.